Olá, aluno, olá, aluna que está aqui nos assistindo. Eu sou a professora Ana Paula, professora de língua portuguesa do cursinho Sinter, e hoje eu te convido, junto comigo, corrigirmos e trazermos a resolução da prova do Colégio Salvador Arena, mais carinhosamente conhecido como Colégio da Termomecânica, no processo seletivo de 2024. Vale lembrar que esta prova é composta por 15 questões alternativas, ou seja, 15 testes de língua portuguesa, contendo alternativas A, B, C e D, das quais apenas uma única está correta. Na prova de língua portuguesa do Colégio Salvador Arena, existe uma espécie de tendência a cair em questões de gramática que envolvem conhecimentos de morfologia, questões também que envolvem concordância e, principalmente, interpretação de texto. Vale dizer aí, a grosso modo, que pelo menos 1/3 da prova exigem questões de quê? Questões de interpretação de texto, ou seja, são questões interpretativas. Então, é preciso, em primeiro lugar, que o aluno, que o candidato a este vestibulinho, leia a prova com atenção, elimine as absurdas, para aí finalmente escolher a alternativa correta e arrasar nesta prova, mandar muito bem. E aí, você está preparado para corrigirmos e trazermos esta resolução? Então, vamos lá. Questão de número 1. A questão de número 1, ela envolve o quê? Uma tirinha. Então, nós temos aqui uma questão típica de interpretação de texto, uma questão que envolve tanto os elementos verbais como elementos não verbais. Na tirinha, nós responderemos as questões de 1 e 2. Então, na questão diz: leia a tirinha para responder as questões de número 1 e 2, e aí nós vamos dar sequência à leitura. Então, nós temos uma tirinha na qual temos aí 2 crianças, uma espécie de sapo e um adulto. E aí diz o seguinte: gambás são animais silvestres protegidos por lei. E aí eles começam a olhar ali para um gambazinho escondidinho ali numa casinha, né? Vamos deixá-los em paz, que ele volta ao lugar dele, a mata. E aí, qual que é a resposta? Não há mais mata, tio. Não existe mais mata, tio. Cortaram tudo para fazer um condomínio, né? Então, quando ele diz assim, olha, não há mais mata, então é essa tirinha, esse quadrinho, ele traz como principal crítica o fato de que as matas estão sendo derrubadas. Ou seja, vai trazer uma crítica à questão do desmatamento desenfreado, não é mesmo? Para fazer o quê? Para fazer condomínio, ou seja, para fazer construções. Então, a questão número 1 diz o seguinte: a leitura permite afirmar que a ideia principal da tirinha é A. Classificar os animais silvestres como o gambá. B. Evitar que se aprisionem os animais silvestres. C. Mostrar que existe lei que defende os animais. Ou D. Criticar o desmatamento para fazer construções. Essa resposta nós observamos aqui na última parte, no último quadrinho, né? Na última parte da tirinha, quando diz que não há mais mata, que desmataram tudo, enfim, de fazer um condomínio, ou seja, novas construções. Então, a questão de número 1, letra D de dado. Questão número 2, do ano de 2024, da prova de seleção para o Colégio Salvador Arena. A questão de número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente o sujeito das orações. Então, é uma questão de termos essenciais, é uma questão de tipos de sujeito.
Muito bem. Aí na questão número A está dizendo assim: sujeito simples em gambás, desidencial oculto em nós, sujeito simples de mata e sujeito inexistente. Para tanto, peço que vocês cuidadosamente observem, então, de que orações realmente se trata aí. Então, vamos lá. Primeiro momento que a gente tem é a seguinte colocação: gambás são animais silvestres. Então, nós perguntamos, quem são animais silvestres? Os gambás. Então, a gente tem o sujeito aqui evidente, com apenas um núcleo. Então, é o que consideramos sujeito simples. Perfeito. Num segundo momento, está escrito assim: vamos deixá-los em paz. Quem vamos? Nós. Só que esse nós está o quê? Oculto. Ele está escondido. Então, é chamado aí de sujeito desidencial ou oculto. Perfeito. Num terceiro momento, está assim: não há mais matas. Repare bem, aqui eu tenho o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir corresponde ao que nós chamamos carinhosamente de oração sem sujeito, ou sujeito inexistente. Porque o verbo haver é impessoal. E cortaram tudo. Quem cortaram? Eles. Quando eles está escondidinho aí no verbo, é o caso de sujeito indeterminado. Então, temos aqui sujeito simples, sujeito desidencial oculto, sujeito inexistente e, para finalizar, sujeito indeterminado. Tudo isso nós temos na letra C de casa. Observe com atenção e não se esqueça de que o verbo haver é a cobrinha dos verbos na gramática. Por quê? Porque toda vez que aparecer o verbo haver, temos que tomar cuidado. Verbo haver, no sentido de existir, caracteriza o sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Questão de número 2, C de casa. Questão de número 3, do Colégio Salvador Arena. Nós temos aí um texto relativamente mediano. É um trecho tirado do livro Naturalista, O Ateneu, de Raul Pompeia, e conta a história do menino Sérgio, que foi levado ao colégio, ao internato, ao colégio Ateneu, para que ali conseguisse iniciar e completar os seus estudos. Vale lembrar que o menino Sérgio, na verdade, era apenas uma criança, né? Ele mesmo diz, só tinha 11 anos, e nesse trecho, especificamente da obra, ele vai falar sobre essa surpresa e, ao mesmo tempo, um pouco de medo que ele sente diante da novidade que é sair ali do berço familiar, no qual ele era muito bem cuidado e tratado por sua mãe, para entrar no mundo que era totalmente desconhecido para o nosso narrador. Vale lembrar que a questão de número 3, ela pergunta apenas do primeiro parágrafo. Então, para que a gente consiga fazer uma prova mais assertiva, leia sempre a pergunta e depois vá até o texto, porque assim você consegue fazer uma leitura mais objetiva, mais direta. Então, na questão de número 3, diz o seguinte: de acordo com as informações do primeiro parágrafo, que é o bloco de linhas do texto, é correto afirmar que o que é verdadeiro afirmar? Vamos ler a primeira parte? A primeira parte diz o seguinte: vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que faz com que o poema dos cuidados maternos pareça um artifício sentimental, com a vantagem única de tornar a criatura mais sensível à impressão rude do primeiro ensinamento. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, sob outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora e não viessem de longe as mais decepções que nos envergonham. Então, nós temos aqui o primeiro parágrafo, que é o primeiro bloco de linhas. Muito que bem.
A questão número 3 pergunta assim: lendo com atenção esse primeiro parágrafo, o que é verdadeiro dizer? Então, vamos tentar juntos. O amor recebido pelos pais na infância foi correspondido com os cuidados recebidos no colégio? Não, né? Então, no colégio, a gente sabe que é bem diferente. E ele próprio diz ali, tão diferente. Em 2 momentos, ele toma, ou ele retoma essa questão. Ele diz assim, nossa, tão diferente, tão distante, olha aqui que interessante, né? Então, ele pode dizer aí, ele inclusive repete, né, diferente 2 vezes, justamente para quê? Para mostrar esta questão, que é uma questão que vai lidar com esses ideais. Então, na A pergunta assim, o amor dos pais corresponde ao amor recebido pelo colégio? Não, porque ele diz que no colégio é tão diferente. Na letra B, diz o seguinte, a vida no colégio o fará enfrentar dificuldades, diferentemente do que vivia no ambiente familiar, o que se comprova com a frase coragem para a luta. Perfeito. Então, aqui a letra B é a resposta. Então, nós temos aí a letra B, principalmente porque com que parte ela pode ser provada? Quando ele diz que estar ali no Colégio Ateneu trata-se de um amor tão diferente, de uma situação tão diferente em relação ao que ele vivia em sua casa. Então, a questão número 3, B de bola. A questão de número 4 faz a seguinte pergunta. Considere o seguinte período e diz o seguinte: os desejos variam, as aspirações se transformam. Assinale a alternativa que classifica correta e respectivamente o período e as orações. Então, nós temos aqui 2 verbos, né? O verbo variar e o verbo transformar. Então, nós temos aqui 2 verbos, correspondem a 2 orações. E nós temos aqui 2 orações cujos sentidos são completos. Os desejos variam. Final, tem sentido completo. As aspirações se transformam. Também tem sentido completo. Quando temos orações com sentido completo, estas são consideradas ou classificadas como orações coordenadas. As orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente, ou seja, aquelas que têm sentido completo. Logo, não pode ser a período simples, oração absoluta. Não pode ser a B, porque diz que tem uma oração subordinada. Olha que interessante. E na letra C diz o seguinte, que tem um período composto, que temos orações coordenadas, respectivamente por uma oração coordenada inicial. Opa, temos sim, ó, coordenada, e ela está iniciando, então ela é coordenada inicial. E a segunda, uma oração coordenada assindética, ou seja, sem síndeto, sem conjunção. Como sabemos que uma oração ela vai ser assindética? Quando ela não tiver síndeto, quando não tiver conjunção. Dica de milhões que nós aqui do cursinho Sinter passamos para os nossos queridos alunos do 9º ano, que estão pleiteando uma vaga no Colégio Salvador Arena, no ensino médio. As orações coordenadas assindéticas, elas são separadas por vírgula. Olha lá que interessante. Então, a resposta é C de casa. Reparem que a letra D está errada, por quê? Porque está dizendo que é sindética explicativa. E esta oração não é sindética, porque não possui conjunção, não possui síndeto, ok? Questão de número 4, C de casa. Questão de número 5, Colégio Salvador Arena, edição de 2024, faz a seguinte pergunta. No primeiro parágrafo, temos os vocábulos despia e artifício, que significam, respectivamente, no contexto em que se encontram o quê? É uma questão típica de vocabulário. Obviamente que o contexto em que ela está inserida, muitas vezes, acaba ajudando na interpretação. Mas despir, ficar despido, é a mesma coisa de ficar o quê? Desnudo. Ficar aí sem roupa. Ou, se vocês preferirem, desprevenido. Não é mesmo?
Então, aqui, só pelo fato de você conhecer a palavra despia, já conseguimos chegar na resposta. Despia e expulsava? Não. Tirava? Problema? Não. Diminuía? Era desnudava. E artifício passa a ser o quê? Um recurso que me despia, ele coloca ali no texto. É bem interessante, ele fala assim, que ele era uma criança educada exoticamente na estufa, do carinho do regime do amor materno. Então, ele vai dizer o seguinte, bastante experimentei depois a verdade deste aviso que me despia no gesto das ilusões, que me desnudava das ilusões de criança. Então, a letra B de bola é a resposta da questão de número 5, uma questão de vocabulário. Muito bem. Questão de número 6, Colégio Salvador Arena, edição de 2024. Na questão de número 6, temos a ocorrência da palavra bastante. A palavra bastante, em bastante experimentei depois a verdade deste aviso, no primeiro parágrafo, assume a mesma função que tem na frase da alternativa, e nós temos 4 possibilidades. Então, olha lá que interessante. A palavra bastante, na língua portuguesa, pode ter função de adjetivo ou de advérbio. E como é que o aluno vai descobrir se bastante tem a função de adjetivo ou de advérbio? Então, segura essa dica de milhões, essa dica de cursinho, que nós damos na aula de língua portuguesa, no cursinho Sinter. Sempre ensino aos meus queridíssimos alunos, ilustríssimos alunos, que quando nós trocarmos por muito, será o quê? Advérbio. E quando trocarmos por vários ou por várias, então será o quê? Será adjetivo. Então, qual que é a dica? Nós vamos pegar aquela oração, vamos passar para o plural. Se conseguirmos trocar o bastante por vários e várias, é adjetivo. Se nós não conseguirmos, e conseguirmos apenas trocar o bastante por muito, é um advérbio. Logo, nesta questão, ele quer o quê? Ele quer a mesma função que se tem nessa alternativa. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso. Vamos tentar, então? Olha lá, que interessante. Não esqueça, então, a dica. Vou até diminuir aqui para que todos possam acompanhar esta linha de raciocínio da questão de número 6, ok? Então, vamos lá, né? Na A, nós temos aqui assim, ó. Junto dos pais carinhosos, as crianças sentem bastante demonstração de amor. Então, vamos passar a demonstração para o plural. Junto dos pais carinhosos, as crianças sentem várias demonstrações. Então, conseguimos trocar por várias. Na B, o mundo apresenta várias lições às crianças. Olha lá que interessante. Então, nós temos adjetivo aqui e adjetivo aqui. Então, ele não quer o adjetivo, ele quer o advérbio. Por quê? Porque vai ser a única diferente. Na C, a criança se sentia várias felizes. Fica bom isso aqui, gente? Claro que não fica bom, não é mesmo? Então, se trocarmos, a criança se sentia muito feliz. Olha lá que interessante. Muito adjunto adverbial de intensidade. Repare que aqui nós temos que é uma diferença, tá? Experimentei muito a verdade. Olha lá que interessante. Tudo bem? E na D, ao enfrentar o mundo farto de várias ilusões, é necessário muita coragem. Então, a única que está diferente é a letra C. Por quê? Porque aqui o advérbio de intensidade foi o que ele estava procurando, e no próprio enunciado nós observamos, então, que quando ele diz bastante experimentei muito depois a verdade desse aviso. Então, a única que nós temos aí advérbio é a letra C de casa. Então, questão número 6, C de casa.
Questão de número 7, prova de 2024 de língua portuguesa do Colégio Salvador Arena. Uma questão de conjugação verbal. Será que essa questão você acertaria? Vamos lá? Observe. Assinale a alternativa que identifica correta e, respectivamente, a figura de linguagem empregada nas expressões em destaque. Então, nós vamos ter, a princípio, a primeira questão de figuras de linguagem e a seguinte de conjugação verbal. Então, observe bem com cuidado. Na alternativa A, está assim, vais encontrar o mundo, nós temos uma antítese. Será que nós temos uma antítese? Vale lembrar que a antítese nada mais é do que a figura de linguagem que corresponde a palavras opostas, frio e quente, dia e noite. No caso, encontrar o mundo, não há nenhuma ocorrência de antítese. Muito bem. Na letra B, está escrito assim, ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho. Na estufa de carinho está em negrito, e diz o seguinte, que aqui há um pleonasmo. Será que há um pleonasmo? O pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste na redundância. Muitas vezes um pleonasmo vicioso. Subir para cima, descer para baixo, elo de ligação, ganha e grátis. Então, aqui no caso, estufa de carinho não é o pleonasmo, porque ele não configura redundância. Já na letra C, nós temos o seguinte. A verdade deste aviso que me despia num gesto das ilusões de criança. E me despia está em negrito e diz que esse me despia configura uma linguagem metafórica, uma metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem que consiste numa comparação breve, ou seja, sem conectivos, em linguagem figurada. Então, olha só, a verdade não despia, a verdade não tirava, de fato, a roupa do menino Sérgio, ali diante desse convite a adentrar no Ateneu. Então, aqui, a verdade que me despia não é linguagem real, é linguagem figurada, é linguagem metafórica. Logo, a questão número 7, a letra da resposta é C, de casa. Questão de número 8, aí sim, nós temos uma questão de conjugação verbal. Vamos tentar, então? Se na primeira frase do texto o tratamento fosse substituído por vós, a forma verbal correta, mantendo o mesmo tempo verbal, seria. Então, vais encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. Então, nós temos um tempo verbal que na língua portuguesa comumente chamamos de presente. Então, nós temos que conjugar o quê? Nós temos que conjugar no presente. Então, percebam bem aí, ok? Olha só, então vamos tentar. Eu, tu, ele, nós e vós. Então, ele quer que nós conjuguemos aqui, então, né, na forma verbal, substituindo aí pelo mesmo tempo verbal, que é o tempo do presente. Então, a partir daí, o tratamento da pessoa através do vós. Então, vamos conjugar. Eu vou, tu vais e ele vai. Nós vamos, vós ides. Então, olha que interessante. Eles vão, tá? Então, ele pergunta assim, se conjugarmos no mesmo tempo verbal, que é o presente, só que trocando a pessoa de discurso pelo vós, nós teríamos qual tipo de conjugação? Vós ides. Então, ides encontrar o mundo, disse-me meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta. Questão de número 8, portanto, letra D de dado. Muito bem. Questão de número 9, da prova de 2024 do Colégio Salvador Arena. A questão de número 9 faz a seguinte pergunta. Assinale a alternativa que destaca o sujeito e classifica o predicado na passagem do primeiro parágrafo. O poema dos cuidados maternos pareça um artifício
sentimental. Opa, muito bem. Vou escrever novamente para que a gente consiga dar andamento à análise deste trechinho aqui dos cuidados maternos. Parecia ou pareça um artifício sentimental. Então, olha lá que interessante, tá? Então, para classificarmos corretamente tanto sujeito e predicado, a primeira análise que devemos fazer, o primeiro passo é procurarmos os verbos, tá? Ou, no caso, aqui a gente só tem um verbo. Então, nós temos assim, o poema dos cuidados maternos parece um artifício sentimental. Então, nós temos o quê? Nós temos o verbo parecer. Então, se pergunta aí para o verbo, o que se pareça a um artifício sentimental? O quê? O poema dos cuidados maternos. Quando você pergunta que ok para o verbo em uma oração, a resposta é o sujeito. Então, nós temos aqui como sujeito o poema dos cuidados maternos. Então, nós temos a resposta A e nós temos aqui a resposta C. A B não pode ser, muito menos a D. Então, nós temos aqui tanto a A quanto a C como possíveis respostas. No entanto, na classificação do predicado, nós temos o predicado nominal na A e na C nós temos o predicado verbal. E como sabermos, então, de que predicado se trata? Bom, é bem simples. O predicado verbal vai ter como núcleo um verbo significativo, ou seja, um verbo que não é de ligação. Já o predicado nominal, obrigatoriamente, vai ter que ter o quê? O verbo de ligação e uma característica do sujeito que chamamos muito carinhosamente de predicativo do sujeito. Quais são os verbos de ligação em língua portuguesa? Ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Então, olha só, aqui eu tenho um verbo de ligação. E o verbo de ligação, ele serve para ligar o sujeito, que é o poema, a uma característica do sujeito, que é o artifício sentimental. Então, neste caso, como eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, temos aí a chamada ou chamado predicado nominal. Então, a questão de número 9, a resposta que nós temos aqui é a A de A mais fácil. Pegou a dica? Aqui no nosso cursinho Sinter, nós damos várias dicas para ajudar você que está aí a conquistar a sua vaga tão sonhada naquele colégio maravilhoso que é o Colégio Salvador Arena. Questão de número 10, Colégio Salvador Arena, prova do ano de 2024. As questões são de língua portuguesa. Na questão de número 10, nós temos o seguinte. Considere a passagem do texto. Na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora. Tão diferente que faz com que o poema dos cuidados maternos pareça um artifício sentimental. Tão diferente que... Então, olha só, vamos pensar aí num outro contexto. Olha só, o aluno estudou tanto que passou no colégio da termomecânica. O jovem correu tanto que se cansou. Então, olha que interessante. Estudou tanto que, como consequência desse estudo, ele passou na termomecânica. Ele correu tanto que, como consequência da severa atividade física, se cansou. Tão diferente que, como consequência, faz com que o poema dos cuidados maternos pareça um artifício sentimental. O trecho destacado introduz a ideia de consequência. É uma oração subordinada, adverbial consecutiva. Mas não se assuste com esse nome que parece tão esquisito. O que importa, na verdade, é que você consiga deduzir qual é o sentido deste trecho, destes conectivos e desta oração. Questão de número 10, B de beijo. Questão de número 11 e 12 levarão em consideração a leitura desta tirinha. Então, a leitura dessa tirinha será aí necessária, com bastante cuidado, para respondermos as questões 11 e 12. Nós temos aí o Charlie Brown assistindo televisão
E aí, provavelmente, é um noticiário, e neste noticiário, o jornalista diz o seguinte: milhares de pessoas desfilaram sua alegria pelas ruas, mas economistas preveem que a limpeza custará muito dinheiro. Então, embora as pessoas estejam felizes, vai gastar dinheiro com a limpeza. Então, uma visão pessimista. Continua. Hoje o dia está ensolarado. Ah, para nossa alegria. Então, ensolarado. Mas economistas alertam que isso pode elevar o preço dos óculos de sol. Ah, então, de novo, nós temos aqui um pessimismo, as orações que trazem essa ideia de oposição, não é mesmo? Contrariedade, adversidade. E, para finalizar, diz o seguinte: embora, olha só, uma concessiva, né? Embora as plateias do país inteiro estejam adorando o filme, que é extremamente positivo, economistas afirmam que ele provavelmente dará prejuízo. Então, olha que interessante, né? Então, nós temos o que nesse sentido? Também, de novo, aí, uma visão pessimista. E aí nós temos o quê? Nós temos algumas conjunções que ligam essas orações e que todas elas dão a ideia de oposição. O mas no primeiro quadrinho, aqui, o mas no segundo quadrinho e o embora no terceiro quadrinho. Vamos para as questões de 11 e 12. Questão de número 11, do Colégio Salvador Arena, edição de 2024. Na tirinha, do Charlie Brown, o personagem assiste a um programa de televisão em que as notícias apresentam nos 3 quadros uma informação positiva e, ao mesmo tempo, uma restrição, oposição. Essas restrições e oposições são introduzidas correta e respectivamente por quais termos? O mas e o embora. Então, observe aí que, dentre as respostas, nós temos, então, como alternativa correta, a letra D de dado, porque nós temos aí as 3 conjunções, o mas e o embora. Então, 2 adversativas e uma concessiva, ok? Questão de número 11, letra D de dado. Questão de número 12, Colégio Salvador Arena, prova de língua portuguesa, na edição de 2024. Ainda sobre o quadrinho do Snoopy, do Charlie Brown, nós temos a seguinte questão. Considerando os elementos verbais e visuais da tirinha, o que é correto afirmar? Muito que bem. Vamos retornar, então, aos elementos verbais. Nós temos em todas as colocações um aspecto positivo e, em seguida, um aspecto negativo, pessimista. Agora, observando os aspectos visuais, nós temos aqui o Charlie Brown assistindo, no primeiro quadrinho, o Charlie Brown continua assistindo no segundo quadrinho, e no terceiro quadrinho, meio que ele cai para trás do puff, do sofá, uma vez que ele se cansou de ouvir aí tantas afirmações negativas. Então, considerando os aspectos verbais visuais da tirinha, é correto afirmar que tal a letra A? Diz o seguinte: o garoto desconfia da verdade, da veracidade das informações que ele ouve na TV e, por isso, decide desligá-la. Ele desliga aqui a televisão? Não, ele meio que cai do sofá. B, a reação do garoto no último quadrinho, que é caindo para trás, está relacionada ao pessimismo persistente dos economistas, mesmo diante de notícias boas. É uma questão simples de interpretação de texto, de elementos verbais e visuais. Questão de número 12, letra B de bola. Questão de número 13, prova de língua portuguesa do Colégio Salvador Arena de 2024. A questão de número 13 pergunta: assinale a alternativa que preenche, respectivamente, os espaços de acordo com a norma padrão de língua portuguesa. Bom, nós temos aqui 1, 2 espaços e temos aqui 2 palavras nas quais nós devemos levá-las para o plural.
são essas palavras, cachorro quente e a palavra micro-ondas. Então, nós temos aqui uma mistura de plural, de substantivo composto, e nós temos também aqui palavras com uso ou não do hífen. Bom, então vamos aos poucos aqui. No caso da palavra cachorro-quente, cachorro é substantivo e quente é adjetivo. Como é que funciona, então, a formação do substantivo composto em se tratando de uma palavra que tem como princípio um substantivo e logo seguido um adjetivo? Bom, é muito simples. Tanto substantivo quanto adjetivo podem ir para o plural. Por exemplo, menino, meninos. Então, nós temos dois substantivos aí, e o substantivo menino pode ficar no singular ou no plural. Isso também acontece com adjetivo. Então, beijo quente, beijos quentes. Então, nós temos aqui uma formação de um substantivo composto, no qual ambas palavras devem ir para o plural. Então, nós temos aqui o correto, que seria o quê? Cachorros quentes. Então, não pode ser a B e não pode ser a C, porque está cachorros quente. Muito bem. Estão corretas, por enquanto, as letras A e D. Muito bem. Agora nós temos a formação da palavra micro-ondas. O que nós ensinamos aqui no cursinho Sinter, que são as dicas de milhões que nós damos para os nossos alunos que fazem o cursinho aqui conosco. Muito bem. Sabe-se que quando nós temos uma palavra que a junção delas são com vogais idênticas, iguais, nós devemos obrigatoriamente separá-las por hífen. Qual é a historinha que eu conto para os meus alunos aqui de língua portuguesa do cursinho? Que o O e o O são irmãos gêmeos e que brigam muito. Então, para que eles não briguem, a gente faz o quê? A gente separa com o hífenzinho. Afinal de contas, são irmãos gêmeos, convivem muito tempo. Então, para evitar que eles briguem entre si, nós separamos. Então, no caso, a resposta aqui correta é a letra A. Cachorros quentes e micro-ondas separado pelo hífen. Questão de número 13 do Colégio Salvador Arena. A resposta é letra A, de A mais fácil. Muito bem. Questão de número 14 do Colégio Salvador Arena, prova de língua portuguesa na edição de 2024. Temos um texto do jornal Estado de São Paulo de 2023 que diz o seguinte: de acordo com o estudo TIC Kids Online de 2022, 42% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos relatam participar de jogos na internet conectados a outros jogadores todos os dias ou quase todos os dias. Então, vamos aí com bastante cuidado para que a gente não se perca nas informações. Então, olha só, 42% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos relatam participar de jogos conectados todos os dias ou quase todos os dias. Na faixa etária de 9 a 10 anos, 59% contaram usar a internet para jogos online. Já dos 15 aos 17, esse percentual é de 55%. Então, de 9 a 10 anos, 59% se conectam com outras pessoas. Agora, os jovens de 15 a 17 anos, apenas 55%. E também continua. Supervisionar o consumo de jogos online e avaliar a maturidade da criança e do adolescente durante o acesso são práticas indispensáveis que os pais responsáveis precisam adotar para extrair o potencial positivo do universo dos games. Então, diz que os pais devem, em primeiro lugar, o quê? Supervisionar e avaliar a maturidade das crianças. Muito bem. No terceiro parágrafo, diz o seguinte: segundo o documento da Sociedade Brasileira de Pediatria, além dos aspectos positivos, não há evidências de que os games, quando utilizados de forma adequada, afetam
negativamente a proximidade familiar e engajamento escolar. Então, diz que existem alguns aspectos positivos, sim, e que não há evidências de que os games podem ser negativos se serem usados aí, ou se forem usados de forma, enfim, cuidadosa, supervisionada. Os games permitem aprender a ganhar e perder, lidar com a frustração, refazer quantas vezes for necessário, persistir, perseverar, dão oportunidade de conhecimento de novas culturas, histórias, até mesmo de língua estrangeira, diz o Eduardo Jorge Custódio, professor de Ciências Médicas da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Mas o exagero pode transformar esse cenário. Nesses casos, os jogos podem causar problemas como distúrbios de sono, inatividade física, transtornos de humor e até o chamado game disorder, um quadro caracterizado como uma dependência de uso recorrente e persistente da internet para games. Então, quer dizer, se ela for usada com supervisão e avaliando a maturidade, obviamente aí que ela tem sim seus aspectos positivos nessa conexão. Muito bem. A questão de número 14 é uma questão de interpretação de texto. Diz o seguinte: de acordo com as informações do texto, é correto, é verdadeiro afirmar o quê? Que está lá. Que o percentual de pessoas que usa jogos online é maior entre adolescentes de 15 do que entre crianças. Então, vamos observar. Olha lá, entre crianças, 59, entre adolescentes, 55. Então, a A não pode ser a resposta, por quê? Porque o percentual de adolescentes de 15 anos é menor e não maior, ok? Então, nós temos aí essa disparidade. Letra B. Games, mesmo quando utilizados de maneira correta, influem negativamente? Também não. Ele diz que pode-se aprender outras línguas, também aprender a ganhar e a perder, a lidar com a frustração, persistência e perseverança. Letra C. A aprendizagem de outras línguas, ser persistente e saber perder são alguns dos benefícios dos games que se equiparam ao ensino comum oferecido nas escolas. Então, olha só. Realmente, segundo o texto, há sim uma aprendizagem, ou pode haver, ou existe a possibilidade de haver, então, aprendizagem de outras línguas, de ser persistente e saber perder. Mas, em nenhum momento, ele diz que isso se equipara ao ensino comum oferecido nas escolas mesmo, porque isso não é possível, né? Então, aqui nós temos a segunda parte errada. A resposta é a letra D de dado, porque diz que a maturidade da criança e do adolescente deve ser levada em consideração para que se possa aproveitar o que há de positivo nos games. Isso está no segundo parágrafo, olha lá. Supervisar o consumo de jogos online, avaliar a maturidade da criança, são práticas indispensáveis para extrair o potencial positivo. Isso está localizado aqui no segundo parágrafo. Questão de número 14, letra D de dado. Muito bem. Última questão da prova de língua portuguesa do Colégio Salvador Arena, edição de 2024. A questão de número 15 faz a seguinte pergunta. Assinale a alternativa em que o emprego do pronome foi corretamente utilizado. Então, nós temos aqui letras A, B, C e D. Nós temos, então, o emprego dos pronomes e devemos avaliar se esse emprego foi utilizado de forma correta ou incorreta. Se correta é a nossa resposta. Na letra A, diz o seguinte: pesquisar bem os jogos é essencial antes de comprá-los. Nós temos até dificuldade de conseguir ler o que está escrito aí. Comprá-los. Eita. Então, vamos lá. O que a gente aprende aqui no cursinho Sinter? A dica de milhões, a dica de cursinho que nós damos nas aulas de língua portuguesa. Quando os verbos terminam em R, S ou Z, nós tiramos esse R, S, Z e emprestamos um
L na colocação pronominal. Então, ao invés de comprar-los, deveria ficar comprá-los. Tiramos o R, S e o Z e emprestamos um L. Logo, a letra A está incorreta. Letra B. Em relação às crianças, o risco cresce quando os pais se negam a apresentá-las limites. Então, vamos observar. Este verbo apresentar. Quem apresenta, apresenta algo a alguém. Então, nós temos aqui um objeto indireto. Vale lembrar que quando tivermos o verbo transitivo indireto, devemos usar sempre o quê? Sempre o lhe. O lhe, então, sempre objeto indireto. E o o e o a sempre com verbos transitivos diretos. Então, observe bastante cuidado. Apresentar a alguém. Então, o correto era o quê? Apresentar-lhe. A quem? A ela, tá vendo? Olha só que interessante, né? Ou a elas, lhes no caso, né? Porque são as crianças. Então, toda vez que nós tivermos, então, um verbo que exige preposição, ou seja, um verbo transitivo indireto, devemos usar o lhe. Então, aqui também temos um erro. Na letra C, nós temos o seguinte: é importante monitorar os jogos, pois o risco de as crianças jogar-lhes. Olha que interessante. Quem joga, joga algo, não tem preposição, objeto direto. Nós aprendemos aqui no nosso cursinho, nas aulas de língua portuguesa, que toda vez que for objeto direto, vai ser o ou o a. Só que nós temos aí o verbo jogar. Também aprendemos que quando o verbo termina em R, S ou Z, nós tiramos o R, o S e o Z e fazemos o quê, então? Nós emprestamos um L. Então, deveria ficar o risco de as crianças jogá-los. Los quem? Os jogos. Então, aqui, nós temos aqui uma colocação pronominal também equivocada. E letra D, que é a nossa resposta, né? Então, deve orientar as crianças a respeito dos jogos para que possam conhecê-los e jogar com segurança. Quem conhece, conhece algo, olha só, não tem preposição, objeto direto, e nós sabemos aí que toda vez que nós formos nos valer de objeto direto, tem que ser o a e seus plurais, emprestando um L. Por quê? Porque conhecer é um verbo terminado em R. Verbos terminados em R, S e Z, a gente tira o R, o S e o Z e empresta um L. Então, conhecê-los a quem? Aos jogos. Tudo bem aqui? Sim? Então, questão de número 15, uma questão típica de gramática, de colocação pronominal, e a letra é D de dado. Espero, então, que você tenha entendido mais ou menos a formatação da prova do Colégio Salvador Arena, tenha observado que as questões, mesmo que envolvam gramática, também podem ser facilitadas com uma boa leitura, uma boa recorrência de interpretação de texto. É uma prova que exige do candidato, sim, muita atenção, mas com certeza você pode arrasar. Se você gostou destas e outras dicas, peço para que você comente, curte e compartilhe o nosso vídeo, que você ative o sininho e siga o nosso cursinho e venha nos visitar. Espero tê-los ajudado. Até a próxima, se Deus quiser.